Então, eu vou falar aqui um pouquinho de métricas de software. Senhores, para que eu preciso medir alguma coisa? Por que eu tenho que medir algo? Acho que depende, não? Para você poder ter um parâmetro, sim, professor? Exatamente, Sei. para me ter uma informação, né? Preciso de uma informação. Por exemplo, eu vou pintar a minha casa, né? Eu tenho que medir lá quantos metros quadrados que eu quero pintar, eu tenho que medir ali quantas latas de tinta eu vou gastar, quantos dias, né, o pedreiro, o pintor vai gastar. Tenho, né? Tenho que ter essa referência. Quando vocês vão desenvolver o software de vocês, a aplicação de vocês, que é o projeto final de vocês, o preço que vocês vão passar para a pessoa que vai financiar esse projeto, né? Que vai querer esse projeto. Vocês vão passar o preço antes ou depois do projeto concluído? Antes. Antes, né? Eu quero saber o preço agora, né? Eu não quero saber o preço depois que vocês construírem. Já pensou se for muito caro? Aí eu desisto do negócio, né? Como que vocês vão passar o preço para essa pessoa? Me fala aí, quanto que vai custar o projeto de vocês? Alguém já tem tema definido aí? Qual tema definido de projeto? Ou só definir os grupos? O tema do Professor, nosso a gente grupo faz um é. levantamento de dados, eu acho, não sei se é isso. O tema do Alguém? nosso grupo é Peraí, de, deixa eu é de botar uma aqui. escola dominical, de processo de uma escola dominical. É basicamente para organizar os alunos e separar por turmas e também criar login de acesso para as pessoas que vão comandar essa distribuição. Beleza, quanto custa? Para a pessoa vai ser zero, né? Não, mas como assim é zero? Vocês vão ter um trabalho. Não, a gente Custa o quê, vai, mas professor? Um fazer mês o de que, né? trabalho? Se a gente é obrigado a entregar um projeto. Não, vamos falar assim, na vida real. Vamos falar na vida real. Ah, Se a gente está na vida acadêmica para aprender, certo? Ah, Tá então Mas assim certo. a sim. vida É só você real, faz o a vida orçamento real, aí. a vida real é o seguinte: eu vou lá, eu quero automatizar o processo de vendas de carro da minha empresa, né? Eu quero automatizar. Tá muito papel, tem muito papel e às vezes eu não tenho loja virtual. Eu quero ter uma loja virtual de venda de carro, certo? E aí eu chego para alguma. Às vezes eu tenho fábrica interna, né? Eu tenho lá uma área de TI que desenvolve isso para mim, né? Mas se eu não tiver, eu vou ter que contratar isso fora, né? É igual pintar uma casa, construir uma casa, né? Você sempre tem que medir e passar um orçamento para a pessoa, até porque ela tem que professor. saber ter sim. Diga, pode falar. Não, pode terminar o raciocínio do senhor, depois eu falo. Então, o meu raciocínio é o seguinte, né? Quando você desenvolve um software, da mesma forma que você constrói uma casa, você está lá desenvolvendo software. Você, engenheiro de software, vai construir um software, né? Para automatizar o processo de outra pessoa, né? De outra instituição. Quando alguém te procura, né? Olha, eu quero automatizar esse processo aqui. Aí ele mostra lá o processo, que ele quer fazer. E aí vai chegar no momento dessa conversa que você vai ter lá com o seu cliente, ele vai Tá falar assim, travando, quanto... professor. Tá travando? Desculpa, acho que é... Perdão. Você Travou? de novo, por favor. Pera aí, deixa eu ver como é que tá aqui que eu tô na conexão, tá tranquilo aqui pra mim. Pra mim também ficou tranquilo. Para mim Perdão, também. cara. Beleza, A voltando aqui o internet dele. raciocínio. Se travar, você avisa de novo aí, né? Acho que eu tô falando rápido demais, que até o computador que tá travando. Senhores, eu tô falando, tô falando rápido. Eu vou falar bem mais pausa. Se eu estiver falando rápido, levanta o dedo aí e fala, ô, professor, avisa aí, certo? Beleza. Vai chegar um momento dessa conversa que eu tô tendo lá, eu vou entender lá o problema lá do cliente e ele vai me perguntar quanto que vai custar, né? E aí, o que eu vou dizer para ele? Né? Aí, Qual vai ser aí o que entra minha custo? pergunta, professor. Como a gente é novato nessa área, como a gente vai criar um orçamento para ele? Baseado em quê? Vamos supor, na dificuldade, no tamanho. Então, entendeu? Como a gente vai criar esse orçamento para ele? Baseado em quê? Certo, vamos lá. Então, Porque eu não a posso chegar, tipo ideia... assim, e falar para ele assim, 15 mil, 8 mil. 8 mil, por que 8 mil? Por que Entendeu? 8 mil, né? Por quê? Tu não vai questionar. Hoje, as pessoas, quando vão gastar dinheiro, seja ela dentro de uma empresa grande, pequena ou monstruosa, sempre vai perguntar, uai, por que esse valor, né? Sim. Como que você chegou nesse valor, né? Não só em software, né? Quando a gente vai falar de métricas focadas na tecnologia da informação, são métricas de tudo, né? De software, de como que eu vou medir lá. Por exemplo, toda vez que eu vou construir por exemplo,
um Firewall, né? Comprei um Firewall lá para botar na minha organização. E aí eu tenho que medir lá quantas vezes alguém tentou acessar um site que o Firewall filtrou, né? Então isso é uma métrica, né? Tecnologia da informação, segurança da informação ou qualquer outra área de gestão relacionada à informação, métrica é uma das ferramentas fundamentais. O que são métricas? São formas de medir, né? Eu falei sobre a questão do software, mas para instigar vocês, né? Que vocês de fato vão desenvolver um software e que de fato eu percebo que a maioria de vocês vão falar de preço só quando estiver falando de orçamento lá no final, né? Mas o mundo real ele foge um pouquinho desse contexto, né? O mundo real é hoje, eu quero saber do preço agora, né? Eu não quero saber do preço daqui O a valor do. Geralmente, métricas de software estão associadas. Por exemplo, antigamente, o cara, para medir um software, para dizer quanto custava um software, ele contava o número de linhas. Então, se o software tinha lá 1000 linhas de códigos, eu botava lá 1000 vezes, por exemplo, R$ 100 por linha ou R$ 50 por linha, e aí eu sabia o preço total do meu software, né? Então, medir é uma métrica hoje considerada ruim, é péssima, né? Porque quanto mais eu escrevo, mais caro o software fica. Outros mediam software através o profissional, né? Quanto ganha um profissional de desenvolvimento de software? O salário médio está esse. Então, se ele gastou lá tantas horas, então eu vou saber exatamente quanto tempo, qual o valor do software. Então, para desenvolver esse software aqui, eu vou gastar, por exemplo, no caso de vocês têm dias taxados, né? Vocês têm um semestre para desenvolver um software, né? Então, vocês têm 6 meses para desenvolver o software. Então, quanto, em média, ganha lá um técnico de informática, um engenheiro de software? Aí vocês veem o salário mensal dele, e aí faz uma média, e aí vocês entendem que se vocês gastarem 6 meses para desenvolver aquele software, vai ser 6 meses de salário de um técnico lá. Beleza. Então, é outra forma de medir, né? A mais usual hoje para medir software é pontos de função. O que significa mais ou menos pontos de função? Eu teria que ter uma aula de pontos de funções com vocês, né? Mas o que significa mais ou menos pontos de função? São funcionalidades entregues. Eu não sei se vocês já viram requisitos, né? Diagrama fugiu a palavra aqui agora. Mas são funcionalidades entregues. Então, se eu entreguei um login é uma funcionalidade, certo? E aí, uma funcionalidade ela tem um preço X. Por exemplo, lá na fábrica onde eu trabalho, uma funcionalidade custa R$ 700, né? Então, por funcionalidade, por ponto de função, no caso é ponto de função, eu estou falando funcionalidade para facilitar o entendimento aqui. O ponto de função custa R$ 760, né? Como é que a gente sabe que custa R$ 760? A gente lança uma licitação, né? Uma licitação pública, e aí faz o seguinte, olha, quem pagar menos, quem desenvolver software e cobrar menos por ponto de função vai ganhar a licitação, né? Só que tem um limite, né? Porque eu não posso deixar a empresa quebrar, né? Que às vezes o cara quer ganhar digamos assim, para ganhar aquela fábrica de software, né? Então, eu falo o seguinte, o limite é de R$ 300, o mínimo, né? O limite é de R$ 300. E o máximo você que vai definir. Então, vai chegar a empresa e vai falar assim, olha, eu desenvolvo o software para você e vou querer receber por ponto de função R$ 1.000. Eu desenvolvo software para você e vou querer receber por função 760, né? Então, a que falou isso ganhou a licitação, né? Ela recebe por ponto de função entregue, né? Só por ponto de função entregue, o valor de R$ 760. Só que, como é que eu meço esses pontos de função? Existem técnicas para medir pontos de função, né? Existe técnica. No geral, é funções entregues. Então, se eu entreguei um login, vale um ponto de função. Se eu entreguei lá o cadastrar pessoa, mais outro ponto de função. O consultar a pessoa, outro ponto de função. Né? O modificar a pessoa, outro ponto de função. E à medida que eu vou ter funcionalidades entregues, eu vou sabendo exatamente qual é o valor daquele software. É uma forma de fazer um orçamento. Em média, é isso, é de 1.750, o ponto de função hoje, né? E aí você pesquisa no mercado. Quanto está custando um ponto de função entregue hoje no mercado? E aí você
mede lá seu software, né? Ó, meu software aqui tem tantas funcionalidades, né? E aí eu multiplico pelo valor do ponto de função e acho mais ou menos o valor alçado. O que você tem que dizer para o seu cliente? Olha, pelo que você já falou aí, eu estou contando aqui, encontrei de fato aqui tantos pontos de função. Eu vou te cobrar por ponto de função 700, R$ 1.000 por ponto de função. E o valor total do software vai ser esse, certo? Orçado aqui. Então ele já tem o nome. Agora, se durante o desenvolvimento você fizer alguma mudança, acrescentar nova funcionalidade, né, ou retirar, a gente vai dosando esse valor, certo? Então, o escopo definido aqui, né, eu estou contando o número de funções. Ou eu não entendi todas as funções no momento ali da conversa. Então, olha, primeiro vou contar as funções do seu software, e assim que eu tiver o número total de funções, eu vou multiplicar pelo preço médio do ponto de função entregue, né? E vou te passar um orçamento, né? É assim que, de fato, hoje, o mercado, o mundo mede software, né? Mede aplicação entregue. Então, o que eu quero falar com vocês na aula de tecnologia de informação é que métrica é uma coisa importante. Métrica vai dizer como que eu estou, né? Eu vou passar o próximo. Senhores, está cortando? Como é que está aí? Vocês estão silêncio Tá tranquilo demais. para mim. Tá massa, professor. Pode Tá, continuar. tá. Pode massa. continuar. Pra mim também tá de boa. Tá de boa. Senhores, alguém leia aí, por favor. Métricas de software. Pode ler. Não, leio, pô. Ah, beleza, então. Metade de grandes projetos de softwares se deparam com algum tipo de atraso, excesso de custo ou prazo, ou ainda algum tipo de fracasso. Senhores, quando eu falo essa frase aqui, né? Metade. Imagine só que eu tenha, digamos assim, 1.000 projetos de software. E desses 1.000, 500 ou é entregue de maneira atrasada, ou o custo ultrapassa o estimado, né? Fica acima do estimado. Quando o custo ultrapassa o estimado, né? Você estimou lá um valor que é o software em si, né? Você mediu, fez lá os pontos de funções e estimou que o valor do software seria R$ 10.000, né? Só que aí você percebeu durante o desenvolvimento de software que o custo, a mão de obra, enfim, os seus insumos subiram em função do dólar, enfim, subiram em função de vários outros parâmetros. E acabou que você aumentou esse custo, né? O que você tinha previsto de 10.000 passou a ser 15.000. Para quem fica esses 5.000 a mais? Para o cliente ou para você, né? Então é preciso negociar, né, com o cliente e expor o motivo desse aumento, né? Então a estimativa que você mede no início, ela tem que ser bem precisa, né? Até com uma certa folga, para garantir que no final, na hora que você está entregando o projeto de software, não aconteça isso que acontece com a metade dos grandes projetos. Custo elevado, ou seja, mal estimado, atraso, ou seja, você deu lá um prazo de 6 meses para o aluno lá desenvolver o projeto, e chega no dia da apresentação do projeto, que a maioria de vocês vão falar? A pessoa não deu tempo, né? Então, ou seja, você não desenvolveu o projeto de fato. Ou fracassou. O que é o projeto fracassado? Aquilo que você propôs a fazer não entregou, né? Eu propus a fazer, automatizar lá a loja, criar uma loja virtual. E eu não entreguei lá nos 6 meses. Não entreguei e não vou entregar porque está ficando muito caro, né? Então, fracassar significa que você não cumpriu aquilo que de fato foi definido no projeto. Então, isso é fato, né? Não é só na academia, não é só na escola que isso acontece, né? Fora, metade dos grandes projetos de software depara com algum tipo de atraso, custo ou fracasso, né? Ou não entrega, beleza? Isso está muito focado com a questão de métricas com tecnologia da informação, com gestão, está, né? Se eu tiver uma boa métrica, se eu tiver uma boa gestão de tecnologia da informação, acaba que eu minimizo esses fatores, né? A questão de atraso, custo e fracasso, certo? Beleza? Entenderam aqui o contexto que eu queria passar aqui? Beleza, próximo. Olha só essa imagem. Essa imagem eu queria ter apresentado para vocês, acho que na aula anterior de tecnologia da informação. Olha só essa imagem. Essa imagem é o que representa, de fato, hoje a engenharia de software, né? O cliente explicou uma escada lá, um balanço, né, com três tábuas, né?
e olha de fato o que foi entregue, né? Quando foi entregue. É exatamente isso, né? É o cúmulo da falta de gestão. É o cúmulo da não percepção da tecnologia da informação, né? É o cúmulo, é o dizer o seguinte, eu não tenho gestão sobre os meus processos dentro da minha área de tecnologia, né? Eu não tenho gestão sobre isso. Acaba que o cliente quer alguma coisa e na hora que eu vou entregar, eu entrego totalmente contrário àquilo que ele pediu, né? E isso gera fracasso, gera custos, gera credibilidade, né? Falta de credibilidade, na verdade. Então, isso aqui é uma imagem da engenharia de software, é uma imagem que eu, de fato, apresento para os meus alunos, né? Para mostrar a importância de uma boa gestão de tecnologia da informação, né? Por que a gestão sobre um processo de TI, sobre o desenvolvimento de um software, é importante, né? Por conta disso, né? Que eu preciso ter mecanismos de gestão para evitar isso aqui. Beleza? Beleza. Olha só como o programador codificou, né? O cliente esperava isso e olha só como é que ele fez aqui, né? É só um absurdo. Mas vamos lá. Essa imagem ficou muito boa. Vou procurar ela, me postar ela, professor. A crise do software, a crise da engenharia de software, né? Fui procurar no Google. Esse slide, ele está lá postado no portal ETB, né? No Moodle, lá como slides da aula, né? Da aula de hoje, em tecnologia da informação, né? Se vocês forem lá, tá lá os slides da aula de hoje. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá, alguém, por favor. Métricas de software. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho você pode seguir. Se você não sabe onde você está, um mapa não vai ajudar. Era uma rima, né, professor? Senhores, se eu não sei para onde eu quero ir, né? Parece Onde eu quero ir? Alice no País das Maravilhas. Eu não sei o que eu vou desenvolver, eu não sei o que eu quero, eu não sei como medir, nem que vocês entendem. Tipo assim, eu não falei sobre métrica de software, sobre pontos de função, né? Porque é preciso uma aula completa sobre pontos de função. Mas eu falei mais ou menos o que é um ponto de função. Mas no início, quando eu falei, como que vocês vão definir o preço, né? Vocês sabiam para onde ir para medir o preço? Né? Qualquer coisa que eu falasse, não, medir linha de código é tranquilo. Né? Qualquer coisa, qualquer caminho que vocês seguissem para passar um orçamento seria um caminho. Né? Mas eu sei o que fazer, né? Eu tenho uma diretiva, eu tenho uma gestão sobre aquilo, eu tenho um foco, né? Eu quero ir para determinado ponto. Então, se eu sei para onde ir, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho pode ser seguido. Né? Então, a minha gestão, ela não. Qual a grande preocupação que eu tenho que ter, né, com os processos de tecnologia da informação? Eu falei isso na última aula de tecnologia da informação que a gente teve. O alinhamento com o negócio, né? Os processos de TI têm que estar alinhados com os processos de negócio, né? Eu não posso lá dizer que eu quero lá baratear o preço da passagem, né? Que eu quero ter um sistema para ser reconhecido como empresa de baixo custo de passagem. E aí o pessoal lá da TI está desenvolvendo o sistema de almoxarifado, né? Então, eu tenho que ter um alinhamento. E qual é esse alinhamento da TI? O alinhamento da TI está focado na área de negócio, né? Ele tem que estar alinhado com a área de negócio. Então, eu tenho que ter uma diretriz, né? Um foco, uma baseline, que é uma linha que vai me direcionar. Se você não sabe onde você está, como que eu sei aonde eu estou? Medindo, né? Eu só sei como é que eu estou se eu medir. Se eu medir lá o meu tráfego que está, digamos assim, sendo... Os meus dados que estão sendo trafegados na minha rede interna, né? Lá no meu roteador. Eu tenho lá um roteador e aí eu estou vendo lá que tem um monte de acesso de YouTube, de WhatsApp, não que não seja importante, senhores, não nada disso, mas eu tenho acesso de YouTube, aí lá do YouTube tem o pessoal acessando coisas sobre... dentro da organização. Me fala uma coisa fútil aí, por favor. Não discrimine pessoas. TikTok. Exatamente, né? Big Aí Brother. eu tô lá medindo e aí eu vejo lá um monte de negócio de TikTok, Tinder, não sei o que vocês falaram aí, beleza, Big né? Brother. Big Né, bom? Brother, né?
Tem um monte de tráfego direcionado para isso aí, um monte de dados. E aí, o cara que está precisando vender um carro lá, né? E aí está tentando acessar lá o site lá do carro para mostrar lá para o cliente as funcionalidades do carro, acaba que reclama da lentidão enquanto tem milhares de pessoas acessando TikTok, né? Se eu não medir isso e mostrar para a organização que não é necessário aumentar a banda de internet, é necessário que haja um filtro, né? Porque durante o expediente está tendo muito tráfego não útil, né? Não útil para a organização, né? Se eu não medir isso, como é que eu vou ter argumento para justificar o aumento de internet ou não dentro da minha organização, né? Um gestor de TI, né, que não foi aluno do professor Ivan, o que ele vai fazer? Aumentar a banda de internet. Quando você aumenta a banda de internet, tu acha que esse tráfego que vocês falaram, de Big Brother, de Tinder, de sei lá o que vocês falaram aí, vai diminuir ou aumentar? Aumentar a banda. Vai né? aumentar, porque vai carregar Vai com mais aumentar. qualidade. Resolveu a situação? Né? Não. Né? O que você tem que fazer? Medir o tráfego, olhar para o tráfego lá, ter argumentos para poder filtrar esse tráfego ele desnecessário durante o expediente, ou criar uma política lá, olha, quer acessar esse tipo de coisa? Vai ser no horário do almoço ou fora do horário do expediente, porque durante o horário do expediente, os processos internos da organização precisam ter banda livre, né? Então, eu preciso medir tanto antes de propor uma solução, como implantando aquela solução. Após implantar aquela solução, eu também preciso medir. E eu paro de medir, eu paro de coletar dados em um processo de gestão de tecnologia da informação. Nunca, né? O processo de gestão de tecnologia da informação é medir, propor soluções, implantar soluções e medir novamente, né? Eu tenho que sempre estar medindo para ter critérios para tomada de decisões, né? Para ter fundamentos para tomar decisões, né? Então, medir dentro da gestão de tecnologia da informação é essencial. Pode falar. Alguém quer falar aí? Alguém abriu o áudio e quer falar aí? Cortes? Nenhum cortes? Beleza até aqui? Senhores, quem é Roger Pressman? Alguém conhece? Roger Pressman? Eu não. É o mago da engenharia de software, né? É o cara que, de fato, melhor representa a engenharia de software no mundo. Ele tem vários livros na área de engenharia de software, certo? Ele é o cara da engenharia de software, beleza? É um autor muito bem consagrado nessa área. Beleza? Próximo aqui. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. O Marco, o cara falou isso aí. Eu não gerencio, eu não faço gestão de tecnologia da informação daquilo que eu não consigo medir, certo? Se eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar, certo? Isso é a frase mais correta que eu já ouvi na questão de gestão de tecnologia da informação, na questão de gestão de segurança da informação. Qualquer área de gestão ela é focada na tecnologia, eu preciso medir. Não se pode me gerenciar o que não se pode medir. Beleza? Se eu falar isso, botar exatamente esse texto lá como verdadeiro ou falso, vocês vão colocar verdadeiro, certo? Porque de fato é uma verdade absoluta aí. Dúvida com relação a isso? Não. O que são métricas? Alguém leia. Por gentileza, eu não vou deixar vocês dormir. Ninguém vai dormir aqui. Vai ficar aqui até meia-noite aqui. Ninguém dorme mais. Acabou. Por favor, abra a câmera aí para verificar se vocês estão dormindo ou não. Senhores, alguém leia. E para meu cabelo hoje não dá para abrir, não. O que são métricas? Uma métrica é a medição de atributos, propriedades ou características de uma determinada entidade, produto, processo ou recurso. Então, quando eu estou medindo a funcionalidade de um software, quando eu estou medindo lá os dados trafegados na minha rede, quando eu estou medindo lá o número de ataques que eu estou sofrendo de externo, quando eu estou medindo qualquer coisa relacionada da tecnologia da informação, é uma métrica, né? É exatamente esse conceito aí. Uma métrica é a medição de atributos, características, propriedades de uma determinada entidade, produto, processo ou recurso. Então, eu vou medir aquele processo de vendas, é métrica. Eu vou medir lá quanto de tinta, aí não é mais de tecnologia da informação, mas o quanto de tinta eu posso gastar na pintura de um quarto. Enfim, aí é métrica, mas não é focada na tecnologia da informação.
beleza? Simples, tranquilo e fácil. Dúvidas? Não, professor, mas se depois você pudesse fazer uma aula, tipo assim, certinha assim com a gente, tipo de, cara, vamos fingir que a gente está criando um projeto aqui. Vamos chegar no orçamento final, eu acharia legal. Pontos de função, né? É isso que eu falei para vocês. Medir software, existem várias técnicas para medir software, inclusive até contar o número de linhas, que é absurda, né? E não é recomendado, porque imagine só que eu estou medindo o software pelo número de linhas codificadas. Quanto mais linhas vocês fizerem, mais dinheiro vocês vão ganhar, certo? Mais caro vai ficar. Então, medir a ineficiência, né? Porque hoje um código, existe um conceito chamado clean code. Eu não sei se algum de vocês tem esse conceito, né? Já sabe alguma coisa. Clean code significa o seguinte: código limpo, né? Então eu tenho que fazer um código extremamente legível, extremamente eficiente, extremamente coeso, né? Então, quanto menos linhas de código eu tiver para fazer determinada funcionalidade, melhor, né? Então, essa métrica de medir o número de linhas, ela vai em desencontro contra essa premissa, né? Esse paradigma do clean code, né? Do código limpo. Além do mais, ela mede a ineficiência, né? Quanto mais linhas eu escrever, mais dinheiro eu vou ganhar. É a mesma coisa de vocês falarem que vão medir um software através do número de horas trabalhadas, né? Qual o maior valor que eu vou ganhar? Eu trabalhando preguiçosamente, ou seja, gastando mais tempo, ou sendo mais eficiente, gastando menos tempo, né? Então, número de horas trabalhadas não é uma métrica boa, né? Porque acaba que você gratifica, né? Você paga mais para aquele pessoa que é ineficiente, né? Que gastou mais tempo em desenvolver aquele software. A métrica utilizada na questão de software hoje chama-se pontos de função, né? Eu passei mais ou menos o que seria um ponto de função para vocês. A aula de ponto de função seria do professor de projeto, né? Mas eu posso falar aqui sobre pontos de função tranquilamente. Eu vou falar para vocês, eu não vou deixar esse contexto aberto, né? Até porque vocês têm que entender como que o mundo aí tá fora trabalha, né? Como que as pessoas desenvolvem software aí fora, né? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula assim de pontos de função. Arrasou, professor. E é o como que eu vou dizer para o meu cliente qual o preço do software, né? Ó, eu estou pagando aqui por quê, né? Então, a gente pode ter uma aula assim de métricas baseadas em pontos de função. Beleza? Vamos lá. Seguindo Massa. aqui. Olha só o que eu falei aqui, ó. Exemplos de métricas de software, né? Acabei de falar sobre isso. Tamanho do produto de software, número de linhas, né? Chamado lock, número de linhas. Então, quanto mais linhas eu tiver lá na minha classe, melhor, mais dinheiro eu vou ganhar, né? Eu posso cobrar um valor maior pela ineficiência. Isso foi uma métrica utilizada? Foi uma métrica utilizada. Algumas empresas utilizam, mas não é eficiente, né? Não mede a eficiência de nada. Simplesmente eu estou medindo Às vezes ele coloca lá um monte de comentários, tá vendo esses montes de comentários aqui, em verde? E aí isso conta como linha de código, né? Ó, linha 1 tá aqui, linha 2 tá aqui. E aí eu dou um espaço 3, beleza? Então, E se contar os comentários, o cara vai ficar rico aí. exatamente, não é deve dar uma um desconto dos comentários e do espaço, não, professor? Mas aí beleza. Mas comentário pode ser comunicação também, pô. Comentário é código, né? Comentário é utilizado para facilitar o entendimento. Qual é a melhor documentação de uma aplicação, né? Qual é a melhor documentação de aplicação? Aquilo que vocês vão escrever lá no PDF do Word para o projeto de vocês é a melhor documentação de um software? Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Olha, porque o código posso tem que ser ganhar autoexplicativo. Se precisar de muita explicação é porque tá ruim, você tem que refazer. A melhor documentação. Escrevam, anotem. A melhor documentação de um software é o próprio código, certo? Não existe melhor documentação que o código. Então, ninguém, isso na prática, isso na vida, no dia a dia, no chão de fábrica, ninguém vai consultar documentos para verificar como que o software foi desenvolvido, certo? Então, eu vou consultar o código. Diário. Senhores, eu estou dizendo que a documentação ela é injustificada, que ela é inútil?
Não, né? Eu estou dizendo que a melhor documentação de um software é o próprio código, certo? Não estou dizendo que a documentação que vocês vão fazer, vocês, pelo amor de Deus, não vão falar com professor de projeto, nem professor de Java 3 lá, que eu estou dizendo que não é, que documentação é fútil. Não, não é isso, né? Estou dizendo que a melhor documentação de um software é o próprio código. Beleza? Beleza. A documentação é importante, né, professor? Só que não tão quanto o código, né? Não tão robusta como o código, né? Tipo assim, Sim. existe o que a gente chama, existe aí o, como é que é o nome do negócio, do evento lá que a gangue dos quatro fizeram, que é o seguinte, algumas pessoas da área de engenharia de software falam assim, chega, né? Não basta, né? Então juntaram 4 pessoas e falaram assim, chega, não vamos produzir mais documentação física do que o código limpo, código legível, né? Então, eles criaram esse paradigma do Clean Code, criaram o paradigma do, do desenvolvimento ágil, isso que eu queria falar, né? O que é um desenvolvimento ágil, né? Eu preocupo não só com a documentação, mas eu preocupo em entregar funcionalidades prontas e limpas e manuteníveis, né? Eu preocupo em entregar pedaços do meu software de maneira ágil, de maneira funcional e manutenível. O que vocês vão fazer de fato com o projeto, né? Vocês vão produzir uma documentação grande e aí, a princípio, lá no cronograma de vocês vão colocar, isso é certo, eu vou ver isso no cronograma de vocês. Vocês vão terminar a documentação e vão começar a implementação. O que eu quero dizer com a questão do desenvolvimento ágil? Você não termina a documentação para começar a desenvolver, você paralela essas duas atividades, né? Então você está fazendo a documentação e ao mesmo tempo está codificando, né? Você está em paralelo, codificando pedacinhos do seu software. De tal forma que você tem entregas parciais e sempre vai ter uma entrega, né? Vocês não vão terminar o levantamento de requisitos e após, só terminar depois do requisitos, vocês vão desenvolver o software, né? Vocês, por mais que esteja escrito isso no projeto de vocês, vocês vão fazer de maneira paralela. Vocês vão utilizar uma coisa chamada desenvolvimento ágil. Mas voltando aqui para a métrica, uma das métricas de medir software é número de linhas, beleza? Ineficiente. Por que é ineficiente? Diga aí. Senhores? Porque o cara, tanto o programador pode ser mais esperto, querer ser mais esperto, adicionar muita coisa e ficar, em vez de ser, que nem o senhor falou, uma coisa mais centrada, ele pode ficar naquela embarolação toda. Exatamente, né? Também tem porque, tipo, uai, então quer dizer que se eu for rápido. Ah, não, tô viajando, perdão, professor. Ia falar. Você Beleza, favorece o cara que é incompetente, que não sabe fazer um negócio Exatamente. simples e eficiente. Aí vai ficar de jeito, ele vai ganhar grana. Aí isso é bom, Exatamente. que o cara ganha mais grana, mas só que fica mais ruim pro próximo que vai ter que dar Só que eu manutenção, vou querer prestar contratar suporte. esse cara. Eu vou querer contratar esse cara. Eu, como professor- cliente, não vou. É O aquela cara vai coisa, me dar né? um preço Vai absurdo lá. depender. Ele vai me dar um preço absurdo. Eu falo, você tá doido? É que nem para quem já mexeu com obra, é um pedreiro. Exatamente. O cara que né? cobra por empreitada, não sei dizer essa é a palavra, e quem cobra a diária. Se você for pagar pela diária, o cara vai enrolar, vai ficar lá esperando, vai dar aquela agora, paga por empreita, eu dou tanto, você terminar até dia, ver se o cara não bate com as duas mãos, pá lá, ó. Perfeito. É um excelente exemplo, né? Tipo assim, o problema é que eu vejo, né? Quando você chega aí no 4º semestre, que vão desenvolver um projeto, e aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: qual o preço, né? Como que vocês vão medir? E aí vocês ficam nessa dúvida, né? Ainda bem que a gente está na academia, que aqui a gente aprende a fazer Ô, algumas professor. coisas. Diga. Você ia cobrar quanto pra fazer um TCC? Se eu cobro tanto para fazer um TCC, Quanto você eu vou cobraria lhe pra fazer prender. um Você TCC? está reprovado. Não, eu quero saber, tipo assim, quanto Você você está cobraria? Eu já falei para vocês que eu estou na banca do TCC? Sim, Nós então sabemos, você, professor. a professora Priscila e o Rafael. Mas quanto é que você cobraria? Só por curiosidade. Eu Olha, fazer professor. um TCC, para Olha, mim, professor. não faria, eu não cobro para mim, aluno nenhum. Eu não faria para aluno nenhum. Não, mas se você, por acaso, existe um princípio porventura, ético. pegasse, você ia cobrar quantos? Um projeto? Você fala um projeto ou um tipo TCC? TCC. Você ia cobrar Tipo quantos? Aí é o que eu falei para você. Hoje, para mim cobrar um projeto XPTO da vida, eu
conto o número de funções, de funcionalidades que eu vou entregar. E aí eu multiplico pela média de mercado. Qual é a média de mercado? 760 a até 1.000 e pouco, né? Tem contratos aí que chegam a 1.500 e tudo mais, ou ponto de função. Então, eu meço o seu software lá, né? E aí, dentro desse seu software, eu contei lá e deu, por exemplo, 100 funções. 100 pontos de funções ali. Então, eu multiplico milionário. lá... Não, 100 pontos de função por 700 vai dar 7.000, né? É isso? Não, Professor, perdão. eu Não, acho que não, é isso. pera. Deixa eu ver, o último. 70 mil, para mim, é 70 mil, né? Então, eu entreguei lá 100 pontos, 100 funcionários, 100 pontos é muito, né? Então, Ah, se eu porra. entreguei, imagina um login, aí vai contando, né? Você vai contando aí, daí vai chegar a 100 pontos de função, é muito. Aí, por isso, multiplicando por 700, vai dar 70 mil, perdão, é 70 mil reais O último um projeto que software. o senhor fez, professor, você sabe, você pode falar o valor? O último projeto que o senhor fez para alguém, projeto Eu, para a empresa, que o senhor senhores, fez. senhores, eu trabalho, né, numa organização, eu recebo para trabalhar ali. Então, quando a Ah, gente tem, lá na minha organização, a gente tem uma fábrica de software, né? A gente mede para pagar para essa fábrica, né? O valor. Projetos particulares aqui, meu, que eu faço, é 20, 30, enfim, depende, né? Mas depende do tamanho do projeto, depende do contexto do projeto. É isso que eu falo, né? Quando você contrata um pedreiro e fala, um pintor, por exemplo, e fala que tem que pintar a casa toda, ele sabe mais ou menos o preço ali, ele te dá lá um valor, né, para pintar aquela casa. Nós, da engenharia de software, temos que entender que nós temos técnicas para medir, né? Nós temos técnicas para medir. A técnica ideal hoje, não é a perfeita, mas é a ideal que a gente tem hoje, chama-se pontos de função, né? Pontos de função te dá uma honestidade, te dá uma garantia que o valor entrega. A maioria dos projetos que eu vejo que você desenvolve e coloca lá no orçamento do TCC, custa 15, 10, 15, 10. E vocês vão medir, sabe o quê? Horas, homem-hora, né? O que é homem-hora? Homem-hora é o seguinte, quanto ganha um engenheiro de software, quanto ganha um programador, certo? Aí vocês medem lá e divide o salário e aí vai lá fazendo o geral. Com relação ao TCC, fazer o TCC, esquecem. Professor Ivan, nem aluno do professor Ivan tem que cogitar isso, certo? De comprar TCC, pelo amor de Deus. Certo? Ah, certo, professor, mas tipo assim, professor. é palha, porque mas se a gente, se a gente fica aí, estudar a à gente noite, mano, vai. que nem um filho da puta, pra poder Opa! comprar um TCC no final, o que é isso, né, mano? Então, tipo assim, o TCC, ele é importante. Por que o TCC é importante, né? Porque ele vai mostrar pra gente, que é professor de vocês, que vocês estão aptos a enfrentar o mercado, né? O mercado é isso, o mercado é exatamente isso, né? Vocês têm lá um sistema para ser automatizado, vocês têm que falar preço, vocês têm que fazer a implementação, vocês têm que aprender a trabalhar em equipe, que é difícil, né? Não vou dizer para vocês que é tranquilo vocês trabalharem em equipe, é difícil. Vocês têm que aprender a dividir tarefas, né? Só que isso quem tem que orientar vocês, não sou eu, é o professor de projetos, né? Então a gente tá fugindo um pouquinho Bora da voltar disciplina. para a aula do professor aí. Vamos voltar para a aula do Se eu não professor. me engano, TCC, comprar TCC é crime. Exatamente. Senhores, eu não vou falar mais É disso. crime só se a polícia pegar. Beleza. Senhores, vamos lá. Número de Vai. pessoas necessárias para implementar um caso de uso, né? Quanto que eu vou cobrar? Eu vou pegar o número de pessoas para implementar, né? A questão do salário, né? O cara ganha X, aí eu divido lá pelo número de horas. Isso aqui, essa métrica chama-se homem-hora, né? Então, também, quanto mais enrolado for a pessoa, mais caro vai sair o software, né? Então, não é uma boa métrica, certo? Professor, Diga. detalhe. Para eu aferir o valor de um ponto, né? É ponto que você falou, é? Um ponto de função. Ponto de função. Eu tenho que aferir também, eu tenho que saber quanto que eu vou gastar nesse ponto, né? Tipo assim, Não, mas o técnico, por exemplo, padrão, né? É o que eu falei, de média de mercado, né? Média de mercado. O mercado está pagando o ponto de função desenvolvido, entregue, uma média de 700 a 1.500, né? É média, né? Não é uma coisa fixa. Então, quando você, no caso, empresas públicas, né? Você licita, você chama lá os seus players, né? As pessoas, as empresas, e fala assim, olha, quem vai pagar menos
no ponto de função, por ponto de função. Quem vai querer receber menos, perdão, quem vai querer receber menos por ponto de função? Limitado, né? Tipo assim, não posso deixar que a empresa ganhe, porque ela quer pagar menos do que a média do mercado, né? Eu tenho que limitar isso aí. Depende de quanto de horas, quanto de profissional, depende de quanto de. Não depende de quantas horas, depende, ó. Primeiro eu conto o número de funcionalidades que de fato o software tem. Isso é Eu falo apartado. assim, eu tô falando em questão do ponto, entendeu? Você não vai, isso não independe de quem está fazendo, a quantidade. Eu quero saber, Independe. tipo assim, na verdade, o que eu vou vender para a empresa? Os pontos, né? Uhum. No meu ponto, por exemplo, eu gastei no meu ponto lá para fazer um sistema de login, um ponto de login. Se eu, Então, um gastei, ponto de função. se eu fiz um sistema mais avançado, eu vou colocar meu valor porque eu gastei mais para fazer aquele ponto, né? Aí eu vou colocar, Exato. esse ponto meu custa R$1.000. Se Não, quiser, mas exatamente, mas você não pode fugir da média de mercado, né? não, é a média Exatamente. de mercado, mas se faz assim, mais assim, eu gastei tanto porque meu ponto eu gastei mais isso, e se ele é mais sofisticado, Então, mas aí você vai dizer para o seu cliente assim, olha, eu nessa sua funcionalidade, do jeito que você pediu aí, eu tenho aqui, se você quiser só o menu, o login, perdão, eu tenho aqui um ponto de função, certo? Um ponto de função. O ponto de função, em média, o mercado cobra isso, tanto a tanto. Eu vou te cobrar por ponto de função, a sua aplicação tem um ponto de função. Eu vou cobrar por ponto de função R$1.000, que nem você falou aí, né? Então, ó, vai ser um ponto de função entregue e o preço do meu ponto de função é R$1.000, né? Que está dentro da média de mercado. Beleza. Agora, se a aplicação tiver 2 pontos de função, né? Você tem lá o menu e o cadastrar o usuário, por exemplo, né? São 2 pontos de função. Então, esses 2 pontos de função, se você cobrar R$1.000 por cada ponto de função, a sua aplicação, no geral, vai ficar R$2.000, certo? É assim que eu falo. Eu meço a aplicação, conto o número de pontos de funções e entrego um valor de ponto de função. A meu ponto de função vai custar X, né? Porque está na média do mercado. Beleza? Mas isso fica para a próxima aula. Vamos falar de ponto de função em outra aula, certo? Número de defeitos encontrados. Eu posso medir software pelo número de defeitos encontrados. Por exemplo, eu achei um monte de defeito aqui, então eu vou abater no valor que você me cobrou esses bugs aqui, porque eu tenho que corrigir, né? Você me entregou um software com número de defeitos, com vários bugs, né? Então eu tenho que abater sobre o preço que você me cobrou os bugs encontrados. É uma métrica? É. Eu vou lá e meço lá o número de defeitos encontrados, certo? Mas não é uma métrica para você orçar, né? Para você inferir um preço de orçamento, né? É uma métrica para você, que a gente chama, o termo é glosar, né? Para você abater no valor que você combinou lá com a pessoa. Então, se a pessoa te entregou uma aplicação e essa aplicação tem X PTO erros, você conta no número de erros e abate isso no que foi, no que você devia, certo? Esforço para a realização de uma tarefa, né? Então, desenvolver o login é fácil, né? Todo mundo aqui sabe o que é CRUD? O que é CRUD? Create, read, update, delete. Isso, lá na parte de banco de dados vocês estudam isso aí, né? CRUD é a coisa mais fácil que você tem para se fazer, né? Então, a CRUD não envolve esforço nenhum. Qualquer aplicação que seja real-time, o que é uma aplicação real-time, né? Quando você desenvolve uma aplicação para a questão de avião, controle aéreo, você está desenvolvendo uma aplicação real-time. O que é uma aplicação real-time? O cara lá na telinha lá da tua aplicação, ele precisa ver os aviões no momento real, né? Ele não pode dar a informação lá para um avião digamos assim, 10 minutos depois, né? Até porque o avião pode bater, pode colidir. Então, aplicações real-time, ela tem um preço maior, né? Tem um esforço maior para ser desenvolvida. Então, ela exige um pouquinho mais de compensação, né? De esforço. Então, eu posso medir a complexidade, o esforço, né, que eu tenho em desenvolver uma aplicação e é uma métrica, né? Não deixa de desenvolver uma métrica. Então, o software que eu uso para login, cadastro normal, para CRUD, ela vai ter um esforço X. O software que eu uso para aplicação real-time vai ter um esforço maior. Então, eu posso dar um plus, né, lá no meu ponto de função, ao invés de cobrar a média do mercado, eu cobrar o dobro da média do mercado, porque a sua aplicação exige um esforço maior, né? Existe uma complexidade maior, beleza? Esforço é uma das métricas também, beleza?
certo? Beleza. Tempo para realizar uma tarefa, né? Quanto mais preguiçoso eu for, mais tempo eu vou gastar, mais dinheiro vai ser envolvido na construção daquele software. Né? Então, tempo na construção de um software, ele não é uma boa métrica, né? Porque é o exemplo que o colega aí falou, né? E contrata um pedreiro lá por diária, né? O pedreiro vai ficar demorando 2 horas de almoço, vai enrolar o máximo possível, porque quanto mais ele enrolar, quanto mais tempo ele gastar, mais dinheiro entra na conta dele, certo? Então, não é uma métrica. É uma métrica inválida para outros cenários? Pode ser uma métrica válida para outros cenários, mas na questão do desenvolvimento de software não é uma métrica tão usual, tão boa, né? Beleza? E métrica de produção, professor? Métrica de produção é boa, né? Que você vai medir o que o cara entrega em termos de produção. Ele não entregou, é a mesma coisa do cara. Isso eu tô falando de cenário de software, né? Tipo assim, você contratou para ele desenvolver lá um cadastro de dados do almoxerifado, né? Enquanto ele não te entregar, né? Você não paga. É a produção dele, né? Então, entregou, mostrou, funcionou, não tem defeitos, que é o que é mais. Tipo assim, quanto mais rápido você entrega uma aplicação, mais chance que você tem de ter bugs, né? De ter problemas, né? Então, que não passou por alguns testes, né? Então, produção é uma métrica e de fato, eu consigo pagar ou receber através dessa métrica. Custo para a realização de uma tarefa, né? Qual é o custo para mim realizar determinada tarefa, né? Então, isso é outra métrica de software, né? Custo que eu falo é pagar funcionário, alugar prédios, enfim, fazer todo qual o custo para eu ter lá essa fábrica de software dentro da minha organização. Pagar salários, pagar infraestrutura, água, energia, enfim. E grau de satisfação do cliente, né? Isso é uma métrica excelente, principalmente na hora que eu estou entregando a aplicação, né? O cliente está insatisfeito, não era aquilo que... Lembra da figura lá da engenharia de software, do caos da engenharia de software? É isso, né? A satisfação do cliente, ela mede, de fato, o que aquele dinheiro que você gastou naquele produto, de fato, foi um dinheiro bem gasto, foi um dinheiro bem receptivo, né? Então, grau de satisfação e custo na realização da tarefa também são métricas de software, né? São algo a ser medido num software. Diga, Professor, alguém quer falar? tem alguma situação, por exemplo, às vezes eu peço, o cara me pediu um sistema e por acaso eu tenho vários pontos e todos esses meus pontos já estão prontos e ele vai servir para esse sistema. Não preciso fazer mais nada, só juntar tudo e pronto. Reaproveitamento, né? É isso. Aí, tipo assim, Beleza, aí o número de pontos de função não diminui, né? a mesma Agora, coisa. você pode falar assim, não, e como eu já tenho o seu produto, né? O número de função é esse, mas eu posso cobrar menos por ponto de função. Ao invés de eu cobrar os R$ 1.000 que você falou, eu vou cobrar os 700, né? Aí é uma negociação. Já é melhor para a gente fazer o negócio, né? Fazer uma. Exatamente, mas isso quer dizer que você já tem lá o produto, né, pronto, e só vai isso não diminuir o número de pontos de função. Pelo contrário, Não, manteve perfeito. o Isso é mesmo. bom. Isso é bom para concorrer a um negócio de licitação, acho. Isso, exatamente. Geralmente, isso não acontece, né? Porque as empresas, elas são personalizadas, né? O que uma empresa tem, geral, é muito... A não ser, assim, imobiliárias, que aí você tem praticamente o mesmo foco de negócio. Você tem que fazer ajustes pequenos, né? Mas é o que eu ia falar. Tipo, Padaria. geralmente tem os blocos de código, às vezes é só adaptar, mudar alguma coisinha para melhorar, só para chegar no jeito da empresa mesmo, né? O perfil da Isso, empresa isso. que está contratando. Mas eu acho que É, vai mudar não é muita coisa, eu acho, talvez. De repente, beleza. a situação. Né? Tela, né? A parte de view, né? A parte de view, a parte de front-end. Isso, que Muda bastante. vai dificultar isso daí. O restante é a codificação. O Se eu código, tenho todo esse banco de código, né? o código já está lá pronto. Beleza. Vamos lá. Senhores, é isso, né? O que é que acontece agora, né? Eu preciso que vocês façam a atividade de tecnologia da informação. Existe lá um exercício, né? Que ele fala da parte inicial da aula, que é os conceitos iniciais de tecnologia da informação. E tem questões também de métricas, né? Ficou alguma dúvida relacionada a métricas? Não. Não, Então, Não, tudo claro. estando bom para ambas as partes,
Boa noite a todos, felicidades, sucesso e até a aula de amanhã. Até mais? Tchau, Valeu, tchau. professor. Valeu, Ótima noite, obrigado. bom descanso. Boa noite. Até mais. Ô, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.